Vamos dar continuidade aqui, né? Aqui é a parte 4 do ensino Descobrindo o Engano, né? Hoje vamos falar Descobrindo o Engano. Nós estamos lendo aqui sobre os dízimos e as ofertas, que está relacionado no livro de Malaquias, que é uma abordagem simples e direta, né, das Escrituras Sagradas para responder. A gente vai estudar dentro do livro de Malaquias. Então estamos aqui hoje, hoje é o quarto vídeo, Descobrindo o Engano. Então eu irei ler, espero que vocês prestem bem atenção no que eu irei ler. Eu acredito que isso aqui é uma parte do terceiro vídeo, mas analise bem com calma que vocês vão observar que é uma boa explicação. Acompanhe dentro da sua palavra. No meu primeiro vídeo eu deixei na descrição o meu e-mail para que assim vocês venham analisar, observar o vídeo e analise embaixo na descrição o meu e-mail para vocês me pedir esse estudo aqui que fala o dízimo e as ofertas do livro de Malaquias. Então vamos lá descobrir o engano? Vamos todos aqui prestar atenção aqui. Vamos lá. Descobriremos dentro do próprio livro que os dízimos e as ofertas de hoje não são os dízimos e as ofertas relatadas no livro de Malaquias. Como então poderemos identificar os que roubavam no livro se não são citados? Se suas ações são relatadas, mas parece que apenas a metade do roubo seria sanada. Para identificarmos o que roubavam, devemos observar algumas perguntas feitas dentro do livro de Malaquias. Por quem essas perguntas foram feitas? Vejamos. Todos nós sabemos quem roubava era o sacerdote. Para um povo lá de Israel, era uma sentença. Então vamos analisar aqui por quem essas perguntas foram feitas. E eu creio que as perguntas, assim como vocês crer é do Salvador, do próprio Jesus, que nós conhecemos assim. Então vamos lá. Lá em Malaquias 2:1, ou capítulo 1, versos 2, tem aqui a Bíblia online. Malaquias capítulo 1, verso 2. E eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas ó dizeis, em que tens amado? Então aqui eu tenho uma Bíblia online que eu acompanho junto com o estudo. Vamos analisar? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, que Senhor esse, Deus, mas vos dizeis, em que nós tem amados? Então o sacerdote falou para Deus, em que nós tens amado? Não foi Saul irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Malaquias 1:6. Malaquias 1:6. Aqui está Malaquias 1:6. Acompanhando na escritura, pode olhar aí sua Bíblia em casa, pode procurar e vai acompanhando. Lá em Malaquias 1:6 diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, os sacerdotes, que desprezai o meu nome, vós dizeis. Então aqui, irmão, aqui a gente pode analisar que Deus, que Jesus honra o pai dele. Assim como nós, como somos servos, honramos ao Filho e a Deus, ao Senhor, que é Ele, né? Aí aqui fala que se eu sou pai, se Deus é pai, onde está a honra dele? Isso ele estava falando para o sacerdote, sobre a respeito das coisas dos dízimos e das ofertas. Dízimo, que era a colheita lá da tribo de Levi, e as ofertas que era de cordeiros, de cordeiros que eu falo assim, de ovelhas, de bode, né, essas coisas. Era o tipo de oferta para o Senhor. Então vamos analisar
que aqui o Senhor fala, o sacerdote que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais. Aí Deus fala para ele, vocês oferecem coisas ruins na minha mesa ou no altar? Ainda vocês falam, em que havemos profanado? Ou em que havemos, né, o sacerdote como culpado tenta se desculpar, porque a gente tenta esconder as coisas para que Deus não vê, mas ele vê tudo. Então o sacerdote, sabendo da verdade, eles mesmos ficavam turbados. Então fala aqui, ó, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. As vossas palavras foram duras para mim. Jesus fala, Deus fala, quer dizer, para o sacerdote, as vossas palavras estão sendo duras para mim. Diz o Senhor, mas vós, sacerdote, fala mesmo assim o sacerdote, o que temos falado contra ti? Vós dizeis, aí Deus fala para ele, ó, por a boca de Malaquias, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ó irmão, eu acredito que eu já tinha falado isso no texto anterior, e vamos perceber que o diálogo direto é com o sacerdote, e que podemos afirmar que eles eram o alvo da advertência e o próprio que roubava. Respondendo assim as perguntas nossas, pergunta 1 e 2, a quem se destinava a mensagem e a quem roubava. Sabemos que as mensagens de Deus eram para o sacerdote, e quem roubava? O sacerdote. Não é eu e nem você que roubamos, porque nós não fazemos parte de Israel, não fazemos parte. Ou quem faz parte aqui, eu não sei, né? Então quem roubava era o sacerdote. Hoje as pessoas falam que somos nós, né? Os líderes, né? Então vamos lá. Vamos aqui identificando o objeto do roubo. Identificando o objeto do roubo. Note nos contextos de Malaquias que as ofertas eram mais importantes que os dízimos. Vamos analisar? Note no contexto de Malaquias que as ofertas eram mais importantes que o dízimo. Então, as ofertas eram mais importantes que o dízimo. As ofertas, tá aqui em vermelho, ó, as ofertas, e tem um dízimo, né? Então analise, ó, as ofertas era para serem oferecidas a Deus em sacrifício. Como em sacrifício as ofertas eram? Eu chego, peco, naquela época, né? Você pecava ou contra o irmão, ou na traição, ou é pecar, né? Ou falava mal do irmão, e eu ia até o sacerdote com ovelha novinha, sem mácula nenhuma, e oferecia para o sacerdote aquela oferta, para o Senhor me livrar desse pecado que eu fiz. Esse era o tipo de oferta. E o dízimo? E o dízimo era um mandamento de Deus para benefício dos homens. Então eu acredito que o dízimo não tem nada a ver com Deus, no sentido que é para ele. Não. A oferta é para ele, mas o dízimo é para nós. Mas não para o meu sustento, mas sim para o sustento do próximo. Como aqui ele vai falar, ó. O dízimo era um mandamento de Deus para benefício de homens. Vamos lá. Que homens são esses? Aqui está no sentido masculino e feminino, mas colocou para dar uma identificação para homem, mas não, contra mulher ou como homem. Exemplos: órfão, viúvas, estrangeiros,
levitas e, consequentemente, até o próprio sacerdote que fazia as coisas erradas. Mas fazer o que, né? O sacerdote criou a própria religião, mas enfim, esse não é o assunto. O assunto é dízimo e oferta. Vamos lá. As ofertas têm duas vertentes para a não aceitação pelo Senhor. Letra A, ofertas de animais imperfeitos, que era o que o sacerdote fazia, colocava, tinha rebanhos bons, tinha nos seus rebanhos coisas boas e fazia oferta para o Senhor, animal ruim, aleijado, cego, não andava. Então o Senhor não requeria essas coisas ruins, mas o sacerdote tinha nos seus rebanhos coisa boa e dava. E vamos ver a infidelidade conjugal. Vamos ver? Vamos analisar. Mas vamos analisar aqui, né? Aqui vamos analisar tipo assim, ó. Aqui é Malaquias capítulo 1, verso 7. Vamos lá? Malaquias 1,7 diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Irmão, vou cancelar esse vídeo e vou fazer ele na quinta parte. Então paramos aqui, ó. Então no quinto vídeo, na quinta parte, eu irei especificar mais sobre esse assunto. Espero que vocês dão um curtir aí. Espero que vocês compartilhem com seus amigos. Abração, que o Salvador abençoe a sua vida fortemente.